O ano de 2014 foi marcado por uma tragédia nas belas paisagens do Panamá na América Central. Duas jovens holandesas que tinham acabado de se formarem na universidade, Lisanne From e Chris Cremers, desapareceram. As duas jovens holandesas sumiram sem deixar pistas. Lisanne From e Chris Cremers nasceram em Amersfoort, Holanda. Tinham 22 anos e 21 anos respectivamente. As jovens trabalhavam juntas e decidiram fazer uma viagem para o Panamá. Chegando na capital do país, a dupla viajou para Bocas del Toro, localidade panamenha conhecida como o Caribe do Panamá. As duas haviam acabado de se formar na universidade. Lisanne estudou psicologia. Chris era formada em educação sociocultural. Lisanne e Chris, por alguma razão, decidiram explorar sozinhas uma área da cidade, a trilha alpinista. Um taxista teria levado as duas até a região. Ele as apanhou na escola Spanish by the River. Ele disse que deixou as duas garotas na trilha às 13 horas e 40 minutos, porém, o relógio da câmera dizia o contrário, que o passeio teria começado às 11 horas da manhã. Elas levavam consigo uma mochila com uma máquina fotográfica, um dos passaportes, dinheiro, celulares, um pouco de comida e uma garrafa de água. Elas seguiram e teriam levado o cachorro azul, pertencente aos donos onde as duas jovens estavam hospedadas. O animal costumava acompanhar os visitantes na longa caminhada. Azul voltou para o estabelecimento, as meninas nunca mais foram vistas. A máquina fotográfica, a qual foi encontrada 3 meses depois, mostrava que as duas garotas alcançaram o topo da trilha, chamado Mirador. Além disso, outras fotos indicam que, ao invés de retornar, elas resolveram continuar, seguindo pela área da divisa continental, localizada na região de Alto Romero, algo que não é indicado pelos moradores locais por se tratar de uma mata mais densa. Provavelmente teriam se perdido ou acreditaram que, seguindo a trilha, estariam de volta quando os celulares das jovens foram recuperados. Foram encontradas ligações para o número de emergência holandês, indicando que algo aconteceu. A primeira ligação ocorreu às 16 horas da tarde. Miriam, a dona da casa, onde as garotas estavam hospedadas, percebeu que as duas jovens não haviam chegado, só o cachorro que elas tinham levado, mas achou que elas haviam ido para outro lugar, algo que seria comum entre os jovens que hospedava. Mesmo com a urgência de serem encontradas, a Defesa Civil do Panamá, o Senapro, só começou as buscas no dia 4 de abril. E pediram que ninguém fosse até a trilha nesse período de espera. O guia Feliciano, porém, contrariando as autoridades, partiu em uma busca pelas meninas na trilha no dia 2 de abril. Segundo ele, nada foi encontrado. Mesmo usando helicópteros e com um pessoal no solo, a Defesa Civil panamenha não encontrou nenhum sinal das holandesas. 10 semanas depois, uma indígena da região de Alto Romero, localidade que fica localizada a cerca de 18 quilômetros da região onde elas desapareceram, encontrou a mochila das garotas. Dentro dela estavam os sutiãs das jovens, a máquina fotográfica, dinheiro, os celulares, uma garrafa e os óculos de sol das duas. Mesmo depois de uma temporada de chuvas intensas e estando no leito de um rio, a mochila das garotas estava seca. A indígena teria dado a bolsa para o guia Feliciano. Foram encontradas 34 digitais diferentes na mochila e nos objetos, mas a polícia do Panamá não as investigou com muito afinco por alguma razão. 3 digitais diferentes foram encontradas na câmera e nos celulares. Betsaida Petit, a chefe de investigação, também não teria pesquisado sobre as amostras botânicas e de solo recolhidas na bolsa. A mochila foi encontrada no rio Xanginola, no dia 9 de julho de 2014, 3 meses depois do desaparecimento das jovens. Um grupo de policiais, com a ajuda de índios e dos guias, encontraram na mesma região da mochila fragmentos de ossos e o sapato da jovem Lisanne. Pedaços do pé ainda estavam dentro do calçado. Os ossos ainda continham carne e pele e estavam bem preservados. O tênis foi encontrado pelo guia Feliciano e estava quase embaixo de uma árvore. Segundo a análise dos médicos forenses, não havia nenhum sinal de sangue. O guia Laureano também encontrou os shorts jeans de uma das garotas em uma pedra do rio. O grupo também achou um pedaço de osso pélvico e uma costela. Depois de análises, os médicos legistas não conseguiram concluir a causa da morte das meninas. Não haviam sinais de cortes ou marcas de animais. Os ossos, porém, possuíam traços de cal.
Isso explicaria o porquê de estarem tão brancos, deixando o caso ainda mais estranho. Uma bola de pele foi encontrada na região em agosto de 2014. Depois de exames de DNA, foi constatado que pertencia a uma das meninas. A pele, após 5 meses do desaparecimento das jovens, estava em um estágio inicial de decomposição. Os médicos legistas afirmaram na época que o material foi entregue pela responsável do caso e não havia nenhuma identificação de onde ele fora descoberto. O formato também era interessante. Não era algo natural. O pedaço de epiderme foi manuseado por alguém. A análise dos celulares demonstra que elas fizeram a primeira tentativa de ligação para o número de emergência às 16 horas e 39 minutos, do dia 1º de abril, no mesmo dia que elas saíram para fazer trilhas, porém a mata não possui sinal de celular. A segunda tentativa foi realizada às 16 horas e 49 minutos. Os dois celulares foram desligados e, 14 horas depois, houveram novas tentativas. Além de discarem um número de emergência holandês, as jovens passaram a ligar para o 911, usado no Panamá. Elas alternavam entre os dois celulares. No dia 2 de abril, elas fizeram 4 tentativas. A primeira foi feita às 6 horas e 58 minutos. A última foi feita às 13 horas e 56 minutos. Nesse dia, elas quase conseguiram completar a ligação. Mais tentativas foram feitas no dia 5, quando a bateria do telefone de Lizane finalmente acabou. A bateria do celular de Chris durou até o dia 11. Aqui entra uma questão importante. Segundo a análise feita pela polícia do Panamá e da Holanda, ambos os celulares estavam com apenas 50% de carga no dia 1. Além disso, entre os dias 7 e 10, houveram 77 tentativas de acessar o celular de Chris. Sabe-se que, para efetuar ligações de emergência, não é necessário possuir a senha do celular. A última tentativa foi feita no dia 11, quando o celular finalmente perdeu toda a bateria. É notório que outra pessoa estava tentando acessar o telefone. Foram encontradas 3 digitais diferentes em ambos os celulares. A câmera fotográfica das jovens também mostrou que elas tiraram algumas fotos na trilha. Elas iam até o número 508. Depois, elas pulavam diretamente para as 90 fotos noturnas, as quais foram tiradas na madrugada do dia 8, entre 1 e 4 da manhã. A primeira delas era a número 510. O que é interessante é que, para o tipo de câmera usado pelas garotas, uma Canon PowerView, caso elas tivessem deletado propositalmente essa fotografia, a foto seguinte seria 509. E, se algo for deletado pela câmera, ainda é possível recuperar essa foto. Mas, caso o registro seja deletado do cartão usando um computador, ele não pode ser recuperado. E foi o que aconteceu. A perícia não conseguiu obter a foto. Ela é o link entre os últimos registros feitos pelas meninas no dia 1 e as fotos sinistras do dia 8. As fotografias noturnas são bem variadas e quase indecifráveis. Algumas mostravam uma rocha, onde as meninas tentaram sinalizar com pedaços de galhos e sacolas plásticas a localização. Talvez tenham deixado algo para os membros da Sinaproc encontrá-las, já que elas devem ter ouvido o barulho dos helicópteros que faziam as buscas. Entre as fotos noturnas, também havia uma foto de Chris, com o seu cabelo em close. O registro divide opiniões. Algumas pessoas acreditam ver sangue na cabeça da jovem. Confesso que não consigo ver isso. As 90 fotos noturnas podem ter sido uma tentativa de chamar a atenção de alguém, já que em quase toda a região das trilhas eupianista, existem fazendas e povos indígenas. Ou simplesmente fugir da escuridão total da floresta. Além da estranheza das fotos, é interessante concluir que, seguindo a linha de raciocínio do governo panamenho, elas estavam perdidas e completamente sozinhas. Se elas podiam tirar fotos, com certeza teriam a disponibilidade de filmar algo. E elas não deixaram nenhum registro, não haviam mensagens nos celulares também. Por causa disso, muita gente conclui que as 90 fotos tiradas no dia 8 não foram feitas por elas. As 77 tentativas de acessar o celular de Chris também são muito importantes nessa análise. Os resquícios de ossos foram encontrados a uma distância de 8 quilômetros de onde as meninas desapareceram. Um pé foi encontrado, contendo ainda carne e pele. O cadarço da bota ainda estava amarrado e os resquícios estavam dentro da meia usada pela jovem. Ele foi encontrado em um lugar um tanto sinistro.
Estava quase embaixo de uma árvore e distante do rio. Quem o encontrou teve muita sorte. Ou sabia exatamente onde procurar. Na análise, foi possível concluir que não havia nenhum resquício de sangue. Ele estava limpo. Não havia sinal de corte, nem de intervenção de animais. Ele foi encontrado a uma distância de 14 horas de caminhada do local onde as meninas desapareceram. A decomposição do pé estava em ritmo normal. Ao todo, 33 pedaços de ossos foram encontrados na região do rio. A maioria deles pertencia ao pé de Lisane. As rochas do rio seriam o local onde as meninas tiraram as últimas fotos. Porém, algo chama a atenção. Nenhum dos resquícios ósseos foram encontrados na água. Estavam todos próximos das margens do rio. Um pedaço da pelvis de Chris também foi encontrada. Os médicos forenses que analisaram o material genético perceberam algo estranho. Enquanto os ossos de Lisane estavam com um nível de deterioração normal, os ossos de Chris estavam brancos. No dia 2 de agosto, as buscas encontraram novos pedaços de ossos. O fêmur de Lisane também foi encontrado nessa oportunidade. Todos os ossos da perna esquerda de Lisane foram descobertos. Chris Cremers e Lisane Fron tinham 22 e 21 anos quando elas desapareceram no dia 1º de abril de 2014. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com as duas jovens holandesas. Não houve sequer alguém suspeito. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações.